Diz assim, palavra de Deus. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor inspirou essa palavra e nós clamamos pela presença do Espírito Santo aqui em nós, nos dando iluminação e compreensão desse texto. Nós pedimos que essa palavra penetre o íntimo do nosso ser, nos transformando, produzindo em nós vida, produzindo em nós um desejo ardente de conhecer cada dia mais a pessoa e obra de Jesus Cristo. Nos desperte, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer que vejamos, para tudo aquilo que o Senhor quer que estejamos mais atentos em nossa vida espiritual. Nos ajude, ó Deus, para que essas palavras não sejam apenas uma mensagem, mas uma mensagem que aquece o nosso coração e produz vida no nosso íntimo. Que nós, através dela, possamos compreender esses assuntos de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que é da Sua perspectiva. E também que nós venhamos a encarar a vida dentro dessa ótica. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Faz isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vale a pena recapitular o que nós vimos nas últimas mensagens para nós introduzirmos o nosso texto de hoje. Paulo está escrevendo essa carta por alguns motivos. Primeiro, é agradecer àqueles irmãos pela oferta que aqueles irmãos enviaram para Paulo. E Paulo se encontrava preso por pregar o Evangelho. Paulo também está dando notícias sobre a sua situação. Ele está dizendo, olha, eu quero informar vocês sobre as coisas que me aconteceram. E ele fala da sua prisão numa perspectiva muito positiva. Ele diz, eu oro por vocês, estou feliz pelo progresso da fé de vocês, e quanto à minha prisão, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. E se contribuiu para o progresso do Evangelho, eu não estou triste, eu estou feliz. Independente se a minha situação não é boa, o que me importa é ver o nome de Cristo propagado. Essa é a perspectiva de Paulo, que ele falou até agora do capítulo 1. Então ele fala muito nessa carta sobre alegria, e ele está dizendo que a alegria dele é ver o nome de Cristo sendo pregado, é ver os irmãos crescendo na fé, é ver a glória de Deus sendo manifesta e expandida dia após dia. E no versículo 18, ele diz, independente das motivações de quem está pregando a Cristo, que é pretexto, que é verdade, eu me alegro, porque o nome de Jesus está sendo exaltado. No versículo 19, ele vai falar um pouco mais sobre a sua expectativa diante dessas circunstâncias. Ele está preso por pregar o Evangelho. E diante dessas circunstâncias, ele tem duas possibilidades, a vida e a morte. Ele pode ser condenado, sentenciado a morrer. No Império Romano tinha a pena de morte e ele poderia simplesmente ser decapitado, como um dia foi. Ou ele poderia ser liberto. E ele está diante desse dilema. Ele mostra para nós, ao longo de toda a carta de Filipenses, que ele está muito tranquilo. Imagine que você está diante dessa situação, você está preso por pregar o Evangelho, e a sua sentença pode vir a qualquer momento, você pode ser condenado à morte ou ser liberto. Você poderia andar preocupado, você poderia andar ansioso, mas Paulo diz, eu estou feliz porque o nome de Cristo está pregado. E quanto a mim, aí ele vai falar da sua expectativa. Quanto a mim, eu desejo ser liberto. Não porque eu considere a minha vida preciosa para mim mesmo, mas porque eu quero canalizar a minha vida para fazer o nome de Cristo exaltado. E ele vai dizer isso no versículo 19 em diante.
Versículo 19 diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele está dizendo, eu tenho uma certeza. E qual era a certeza de Paulo? Que ele seria liberto. É bem interessante, porque Paulo poderia morrer, de fato, ser sentenciado à morte. Mas ele disse, eu tenho certeza que eu vou ser liberto. Com base em quê, Paulo? Ele lista 2 motivos. A súplica dos irmãos de Filipos. Aqueles irmãos daquela igreja estavam orando dia e noite por Paulo. É interessante porque nós lemos em Filipenses 1, verso 3 em diante, que Paulo orava por aqueles irmãos. Em contrapartida, aqueles irmãos oravam por Paulo. Aqui nós vemos um modelo de relacionamento cristão. Como é que os cristãos se relacionam? Orando uns pelos outros. A prisão de Paulo não era apenas a prisão de Paulo. Eles se compadeciam a tal ponto de estarem movidos em oração dia após dia pela libertação do apóstolo Paulo. E nós encontramos um exemplo parecido dessa situação, dessa vez com o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 9. Pode deixar o marca-página em Filipenses e nós vamos lá em Atos, capítulo 12. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Em outras palavras, Pedro estava preso. Por qual motivo? Pelo mesmo de Paulo, por pregar o evangelho. A gente já começa a perceber que na igreja primitiva, pregar o evangelho, cumprir a missão de Jesus e de fazer discípulos, não era algo que trazia muitos benefícios sociais, pelo menos naquela época. Naquela época, pregar o evangelho colocava a sua vida diretamente em risco. Você poderia ser preso, você poderia até mesmo ser morto, como eles foram. Eles foram presos e posteriormente foram mortos também. Então, Atos 12, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, enquanto Pedro estava preso, sofrendo, o que é que a igreja fazia? Orava. Quando Paulo estava preso, sofrendo, o que é que a igreja fazia? Orava. Então, nós aprendemos com isso que, como irmãos, devemos orar e nos compadecer pelas necessidades uns para com os outros. Se o irmão está sofrendo e aflito, não é apenas o sofrimento dele, mas nós devemos orar também. Isso individualmente e também como igreja. E esse texto mostra os efeitos disso. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Essa descrição do versículo 6 é para dizer o seguinte: olha como a situação estava desfavorável. Herodes ia apresentar Pedro. Tinha 2 soldados ao lado dele. Tinha mais sentinela na porta. Eles tinham 2 cadeias, 2 algemas nas suas mãos. Ele estava preso com uma improbabilidade muito grande dele não sair. Apenas por uma intervenção divina que ele saiu. Versículo 7. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele a Pedro de lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Essa expectativa era de apresentar Pedro, talvez açoitar Pedro, talvez, quem sabe, até matar Pedro. Então, Deus, por intervenção divina, por meio da oração do seu povo, agiu.
nós aprendemos aqui que Deus tem seu plano, mas também Ele move o seu povo a se compadecer e orar em favor do seu plano. Ele de fato iria libertar Pedro, e o seu povo orou para libertar Pedro, e assim Ele fez por uma intervenção divina e milagrosa. E algo parecido aconteceu com o apóstolo Paulo. Dessa vez não foi por intervenção, obrigado, irmão, não foi por intervenção milagrosa, sobrenatural, mas foi por meios naturais. Os irmãos de Filipenses oravam pela libertação de Paulo e o Império Romano libertou Paulo. Então, Filipenses 1, versículo 9: estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. É interessante que ambos andam juntos, a súplica dos irmãos e a provisão do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus opera através das nossas orações. Mas Paulo, ele não diz que eu estou certo que vou ser libertado conforme a boa vontade do imperador, do governador ou de qualquer que seja a autoridade civil. Ele diz que é conforme a autoridade superior, o próprio Espírito Santo. A gente pode lembrar, quem sabe, do texto de Provérbios, que diz que Deus move o coração do rei para onde ele quer. Então Paulo diz assim, olha, independente da vontade do rei, o Espírito Santo vai me libertar. Ele faz isso porque acima de qualquer rei está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso que ele diz aqui. Pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. A confiança do apóstolo Paulo em ser liberto não estava no imperador, no governador ou em qualquer outra coisa, mas no agir de Deus por meio da oração dos irmãos. No versículo 20 de Filipenses capítulo 1, ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo tinha plena convicção que ele não seria envergonhado. E ser envergonhado aqui é ser achado diante de Deus em falha. Não é meramente ser envergonhado diante das pessoas, como a nossa cultura e nossa época. Por exemplo, se Paulo fosse morto, as pessoas achariam que ele estaria sendo envergonhado. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, ó, se eu for morto ou se eu for liberto, eu não vou ser envergonhado. Porque vergonha para mim é ser exposto diante de Deus e ser achado em falha. E ele diz, eu não serei envergonhado em nada, mas, essa expressão é forte, com toda ousadia, como sempre, também agora, ou seja, toda a minha vida eu não fui envergonhado, mas agora também não serei. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer por vida, quer por morte. Então ele está dizendo que ele encara vida e morte como maneira de engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O corpo dele é um meio, é um instrumento para exaltar o nome de Jesus. Quer seja vivendo, quer seja morrendo. Se ele morrer, vai ser para engrandecer o nome de Jesus. Se ele viver, vai ser para engrandecer o nome de Jesus também. É muito interessante essa perspectiva. Ele olha para frente e não tem medo da vida ou da morte. Ele olha para frente e entende que, independente da decisão que vier a acontecer, ele está seguro, mas ele confia no Senhor, que o objetivo final dele vai ser atingido. Se eu viver ou se eu morrer, Cristo vai ser engrandecido. É essa a perspectiva de Paulo e é essa a perspectiva que nós devemos ter também. Quando Paulo fala isso para aqueles irmãos, ele está ensinando a eles e a nós que nós devemos encarar vida e morte como meios de engrandecer a Cristo com o nosso corpo, como meios de fazer tudo para a glória de Deus. E no versículo 21, ele cita o texto bem conhecido, que todos nós devemos ter memorizado. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o lema do cristão. O que é que distingue o cristão de qualquer outra pessoa? É isso, exatamente isso. O cristão vive para Cristo e morre para Cristo também. Para o cristão, viver ou morrer, ambos são ganhos. Não sei se você já encarou a vida e a morte com essa perspectiva. Normalmente as pessoas têm medo da morte, mas para o cristão não deve ser assim. Morrer, Paulo diz, lucro, é ganho. Para mim, é algo bom. Eu não tenho medo da morte. E quando ele fala isso, ele não está confortável. Ele está com a possibilidade real de morrer. Ele pode receber uma sentença a qualquer momento dizendo que ele está condenado à morte. Mas ele diz, independente disso, para mim morrer é lucro. Então ele dá esse testemunho ensinando que de fato viver é Cristo e morrer é lucro. E nós podemos aprender isso a partir da própria biografia
do apóstolo Paulo. Quando nós lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele fala um pouco sobre a sua história. Filipenses 3,5, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz, olha, eu tinha muitas coisas. Na minha religião eu era de alta patente. Na minha nação eu era uma pessoa de grande importância. Eu tinha status, eu tinha poder, eu tinha reconhecimento. Mas eu considerei tudo isso como esterco, como refúgio, como lixo. O lixo, quando você joga fora, você não tem um pesar. Poxa, eu estou jogando esse lixo fora. Então, Paulo está dizendo assim, olha, tudo que eu tinha, eu considerei como sem valor comparado ao conhecimento que é ter Jesus Cristo. E ele nos dá essa lição que, na nossa vida, Cristo ganha um valor superior a tudo que nós tínhamos, porque ele, de fato, vale mais. E ele vivia para Cristo através da sua vida, dando bom testemunho, através da pregação do Evangelho, sofrimento para Jesus, plantação de igrejas. Ele era perseguido por conta do nome de Jesus. Se você olhar toda a vida do apóstolo Paulo, era de fato viver para Cristo, e a vida que nós devemos imitar, viver para Cristo em todas as coisas, defendendo a fé, combatendo o erro, servindo aos irmãos. Ele inclusive fala um pouco sobre isso aqui. Ele fala sobre fazer tudo para agradar a Jesus. Era dessa forma que ele encarava a vida. Isso é muito interessante, porque quando Paulo é apresentado na Bíblia a primeira vez, ele é apresentado como um perseguidor de Cristo. Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, na sua vida, como cristão, ele é aquele que dedica tudo para Cristo, porque ele entendeu que nada nessa vida vale a pena se não for para Jesus. Nada nessa vida tem dignidade se não for consagrado para viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quer seja trabalho, família, dinheiro, nada tem valor se não for para Jesus. Ele diz, considero tudo como perda por causa de Jesus. Jesus é o nosso bem maior. Jesus é aquele que dá motivação para a nossa vida. E o nosso corpo, a nossa vida, tudo que temos e somos, é instrumento de Deus, é o instrumento que nós temos para a glória de Deus, para exaltar a Cristo. É dessa forma que ele encara a vida. E ele diz, o morrer é lucro. Não sei se você já encarou a morte com essa perspectiva. Morrer é ganho. As pessoas entendem o contrário, né? Viver é para si mesmo e morrer é perder tudo, porque ela só tem a vida para si mesmo. Mas para Paulo não, viver é para Cristo e morrer é ganho. Por quê? Porque eu vou encontrar com Cristo. Então o cristão deve encarar a vida dessa ótica. Por que eu não tenho medo de morrer? Porque a morte para mim é um grande acesso ao meu Senhor. A morte já foi vencida, a morte já foi triunfada. Então a gente vê, ele continua explicando as suas motivações a partir do verso 22. Ele diz, olha, dentro dessas duas possibilidades, viver ou morrer, eu tenho um ganho, porque eu vou viver para Cristo ou morrer para mim é lucro. Mas ele diz, verso 22, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. É interessante essa perspectiva de Paulo, né? Porque ele está preso e a sentença vai vir para ele. Não é ele quem escolhe, mas ele diz, já não sei o que é de escolher, né? Mostrando que os desejos dele não são abalados pelas circunstâncias. Ele confia em Deus. O que Deus fará, está tudo bem. Viver ou morrer, glória a Deus, é assim que ele encara. Então, ele diz, olha, se eu estar na carne, em vida, traz fruto para o meu trabalho, isso é, eu vou trabalhar para que mais pessoas conheçam Jesus, para que mais pessoas que já conhecem possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se isso traz fruto, eu fico então constrangido. Ele diz no versículo 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido. Então imagina que você vai escolher entre duas opções muito boas, né? Por exemplo, sorvete, você tem 2 sorvetes muito bons, ou pizza, ou qualquer coisa muito boa, que você gosta muito, aí você, poxa, não sei, as duas coisas são boas, né?
mas eu tenho que escolher uma só. Então Paulo fala assim, ó, viver ou morrer, para mim, eu não sei nem o que eu posso escolher. Ora, de um e de outro lado, sou constrangido. O meu desejo mesmo é partir e estar com Cristo. E Paulo usa uma expressão muito interessante aqui. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, nessa comparação entre viver ou morrer, ele diz, olha, estar com Jesus está em outro patamar. É muito melhor do que estar aqui. Se eu pudesse escolher, o meu desejo mesmo, entre, Paulo está dizendo, né, para todos nós, e nos ensinando, entre estar aqui e estar com Jesus, eu queria estar com Jesus. Agora, imediatamente, o meu desejo é Ele. É isso que ele diz para nós. Porém, ele tem um contrapeso, né? Imagina que ele está numa balança, peso e contrapeso. Então ele diz, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Isso é fantástico, porque ela diz, olha, o meu desejo mesmo, o meu coração está lá com Jesus. Se eu pudesse partir hoje, morrer, eu estava lá. Eu não encaro a morte como um sofrimento, mas como uma passagem para encontrar o meu Senhor. Porém, eu tenho um desejo ainda maior de cumprir a vontade de Deus na minha vida, que é fazer vocês crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele já expressou isso na oração. Ele diz, eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, toda a percepção, para provar as coisas excelentes e seres sinceros para o dia de Cristo Jesus. Ele ora por aqueles irmãos constantemente, mas também, ele, apesar de ter o desejo de partir e estar com Cristo, ele tem um desejo de ficar. É como se ele não se colocasse em primeiro lugar, ele pensasse assim, olha, por mim, eu estaria com Jesus, mas nesse momento eu não vou pensar em mim, eu vou pensar nos meus irmãos. Ficando aqui na carne, eu vou auxiliar os meus irmãos, eu vou ajudá-los a fortalecer eles na fé. Eu vou orar por eles, estar aqui encorajando eles na fé. Eu vou pregar o evangelho para que mais pessoas se conheçam a Jesus. Então ele encara essa balança dentro dessa perspectiva. E no verso 25, ele mostra a conclusão dele sobre o assunto, da sua expectativa. Ele está tratando aqui sobre a sua expectativa. E ele diz, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então ele tem uma certeza quanto ao seu futuro, que é de ficar em vida. Mas essa certeza não é baseada em uma mera intuição, mas ele raciocinou. Bom, se Deus me deu uma vocação, uma missão, um chamado, eu creio que nesse momento o que Ele tem para a minha vida hoje é permanecer aqui na terra para fazer o nome de Cristo conhecido e exaltado. E ele continua, convencido disso, sou certo de que ficarei e permanecerei para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, ele diz que ele queria se alegrar diante de Jesus, porque ele vê aqueles irmãos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele vê aqueles irmãos frutificando, ele vê aqueles irmãos crescendo no amor. Ele não coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar, mas ele coloca o bem do outro em primeiro lugar. Inclusive ele fala um pouco disso em Filipenses capítulo 2, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, versículo 4, senão também o que é cada qual dos outros. Então ele não pensa em si, porque se ele fosse pensar em si, onde é que ele estaria? Com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele pensa nos irmãos, ele pensa nas pessoas que precisam de salvação. Ele não pensa no seu conforto. Entre viver, pense por algum momento, entre viver aqui na terra como o apóstolo Paulo, sendo perseguido, sendo açoitado, sofrendo naufrágio, passando por perigo, fome, nudez, perseguição, todo tipo de dificuldade na vida. Muitos irmãos até mesmo rejeitando ele, dizendo que ele é falso apóstolo. Pessoas acusando ele. Entre viver nessa vida e estar com Jesus na glória, sem sofrimento algum, você optaria, preferiria o quê? Você desejaria o quê? Paulo diz, desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Entretanto, eu não vou colocar o meu desejo em primeiro lugar. Eu coloco a necessidade do reino de Deus em primeiro lugar, e então eu me importo com vocês. Eu me importo, eu me compadeço de vocês. Eu estou desejando ficar aqui, ainda que isso importe mais sofrimento para mim, para o vosso progresso e gozo da fé. É o que ele diz aqui para nós. A partir desse texto direto, simples, eu queria extrair algumas aplicações para nós. Primeiro,
queria comunicar essa palavra para caso tenha alguém aqui que ainda não conhece Jesus de modo salvífico, ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de amor e graça e misericórdia. A pergunta que eu te faço é: você tem vivido para Jesus? Se você não tem vivido para Jesus até o dia de hoje, morrer para você não é lucro, é perda, perda total. Porque você não vai se encontrar com Jesus em face de amor, mas com um Jesus que é justo e está pronto a te condenar. Então, urgentemente, abandone toda a sua vida para si mesmo e viva para Jesus. A única vida que vale a pena ser vivida é uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Viver para qualquer outra coisa que não é Jesus é uma vida desperdiçada, é uma vida jogada fora. É uma vida que simplesmente, com toda a sinceridade do mundo, não tem valor. Vidas que são desperdiçadas porque não foram consagradas aos pés de Jesus. Porque se você parar para pensar bem, se você vive para Jesus, você vive para o Deus verdadeiro, para a honra e glória do Senhor. Mas se você não vive para Ele, você vive para algum ídolo, você vive para o pecado, você vive para si mesmo, para o seu próprio eu, para o seu próprio ego. Então o convite que a palavra de Deus te faz nesse momento é: abandone a sua vida para si e viva para Jesus. Por quê? Porque não vale a pena. Paulo diz: considerei tudo como perda por causa de Jesus Cristo. E eu te dou garantia e certeza, não que sua vida vai melhorar, mas que a sua vida terá um valor infinitamente mais superior. Porque a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida aos pés de Jesus. Ele é o propósito da existência. Você só existe para Ele. O único motivo pelo qual o seu coração bate é Jesus Cristo. Então não desperdice isso. Urgentemente se arrependa, se converta aos pés de Jesus e clame a Ele: Senhor, transforma a minha vida. Quero ser um novo homem, uma nova mulher. Quero viver para Cristo. Quero ter a minha mente, a minha visão, a minha maneira de encarar toda a realidade dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo colocou para nós. E aí então você poderá dizer como o próprio apóstolo Paulo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse momento, eu quero que você entenda que o próprio Deus te exorta por meio da palavra dele a viver para a glória de Cristo, para o seu Filho Jesus. Ele um dia apresentou Jesus diante do batismo dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E quando Deus apresenta o seu Filho como uma pessoa que ele tem muito prazer, dizendo: olha, aqui é o meu Filho, eu tenho muita alegria e muito prazer no meu Filho. Ele está desejando que você o ame também, ame o seu Filho também, e tenha prazer em Jesus Cristo. Então ele te faz esse convite: abandone a vida que você tem para si mesmo e viva para Jesus Cristo, que é a única vida que vale a pena ser vivida. Para nós, que pela graça de Deus um dia já abandonamos o velho eu, já abandonamos essa vida para nós mesmos, que hoje nós estamos crucificados e não temos mais motivos de viver para nós mesmos. O texto nos diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Milhões e milhões de pessoas perguntam, desde a infância, não sei se você já ouviu: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Essas perguntas são importantes, porque a gente não deve simplesmente viver e chegar ao final da nossa vida pensar: para que eu vivi? Qual é o propósito da nossa existência? A vida tem um propósito. Nós estamos aqui por um motivo. Nós não somos frutos do acaso. Para que eu fui criado? E essas perguntas têm sido discutidas ao longo de anos e anos e anos. A resposta está no nosso texto. O nosso texto nos diz: o propósito da vida é Jesus Cristo. Isso é dito do início ao fim da Bíblia. E é nele que nós encontramos motivação para viver dia após dia, mesmo como o apóstolo Paulo, que seja em meio aos sofrimentos ou até mesmo em meio às alegrias. Paulo, quando diz isso, ele não estava muito confortável, eu já falei, ele estava preso por pregar o evangelho. Muitas vezes açoitados, ele disse isso em 2 Coríntios capítulo 11. Mas independente disso, ele encara tudo isso, sofrimento ou alegria, como maneira de engrandecer a Cristo. E nós devemos encarar a vida dentro dessa ótica também. E nós cristãos, como eu disse, é o resumo aqui da nossa vida, não encaramos todas as coisas como se nós estivéssemos no centro. Tudo parece sobre nós, né? Parece mesmo. Você vê todas as pessoas, mas você não vê a si mesmo. Parece que tudo é sobre você.
E às vezes parece que é todo mundo te olhando, mas não, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, mas sobre Deus e sobre a sua glória. Tudo isso é resumido lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós vivemos e existimos simplesmente para ele. E é dentro dessa perspectiva que nós devemos encarar a vida. Ele nos disse essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É compreender isso, é compreender que toda a sua vida só faz sentido se for encontrado aos pés de Jesus. E repetir dia após dia, a cada manhã, a cada noite, viver é Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Então imagine que você pudesse conversar com o apóstolo Paulo dentro dessa situação, e você pudesse perguntar a ele: Paulo, e se você for preso? Bom, se eu for preso, eu prego o evangelho para os guardas, e foi o que ele fez. Pela graça de Deus, os guardas se converteram. Viver é Cristo. E se você for liberto? Aí eu vou fortalecer a fé dos meus irmãos e pegar o evangelho para mais pessoas. Viver é Cristo. E se você for condenado à morte? Aí vai ser muito bom, porque eu vou encontrar Jesus. Morrer é lucro. Então Paulo encara todas as coisas sobre a ótica de Jesus Cristo. Viver ou morrer não diz sobre nós, mas diz sobre como nós nos relacionamos com Deus. Estar livre ou estar preso, tudo é para Jesus. Tudo, exaustivamente, tudo, todos os nossos bens, o nosso tempo, tudo que somos, nossa energia, tudo é sobre Ele. Diz uma música lindíssima: nunca foi sobre nós ou sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Jesus. Tem outros textos, eu vou citar se você quiser anotar. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Toda a história é sobre Jesus. Ele é o grande protagonista, ele é o autor e consumador da história, mas ao mesmo tempo ele é o personagem principal. Nós somos meros figurantes deste grande cenário do teatro que vive para a glória de Deus. 2 Coríntios 5, capítulo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você provou da morte de Jesus, portanto, você também abandonou a sua própria vida e agora a sua vida é para Jesus. Você não mais tem o direito de viver para si mesmo. Em outras palavras, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós somos seres humanos mortos-vivos, mortos para nós mesmos e vivos para Deus. Mortos para o nosso próprio eu, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio ego, e vivos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a maneira como nós encaramos a vida. O Senhor Jesus conta uma parábola em Mateus 13, versículo 45 e 46. Essa é uma das grandes parábolas que o Senhor Jesus conta. Ele diz assim, imagina um negociante, o trabalho dele é negociar, é comprar e vender, comprar e vender. Quem compra e vende, entende de valor, porque esse é o trabalho dele, essa é a vida dele. Ele precisa comprar em um valor e vender em um valor superior, para fazer lucro. Essa pessoa que entende de valor, ela encontrou um bem. Se bem o Senhor Jesus disse que era uma pérola. Você imagina que esse homem tinha muitos bens, porque ele vivia comprando e vendendo. A vida dele era cercada de bens preciosos. E ele vende tudo para ter essa pérola, porque ele disse que essa pérola era o bem mais precioso que ele tinha, ou que ele poderia ter. E o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é assim. Na nossa vida, nós consideramos tudo como de valor inferior para ter Jesus. Ele é a nossa pedra preciosa. Ele é o nosso bem maior. Nada se compara ao valor que Ele tem para nós. Então é tudo sobre Ele. É nele que nos movemos e existimos. E nós podemos avaliar a nossa vida assim. Com o que você mais pensa? Ou em que você mais pensa? Com o que você mais gasta tempo? Com o que você gasta os seus pensamentos, os seus esforços?
ou suas energias? Qual é o grande objetivo da sua vida? Nós, muitas vezes, nessa caminhada, podemos, em alguns momentos de sonolência, nos esquecer do propósito da nossa vida. Porque a nossa vida pode se encontrar em uma rotina mecânica. Acordamos, tem um despertador nos levando já para o trabalho, que tem as dinâmicas, e são coisas normais e boas. Mas muitas vezes podemos esquecer que o objetivo de tudo isso é Jesus. E não podemos, irmãos, de maneira alguma, perder a meditação e contemplação que todas as esferas da nossa vida giram em torno de Cristo. Eu não vou para o trabalho meramente ganhar dinheiro, eu vou glorificar a Deus lá. Eu não vou para a minha família apenas porque eu quero ser feliz. Eu vou glorificar a Deus na minha família, na minha igreja, na minha vizinhança, em tudo que tenho, sou e faço. Tudo é para Ele. E nós não podemos perder essa dimensão. Tudo, exaustivamente, tudo é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que pela manhã, o nosso primeiro pensamento seja sobre Ele. E ao dormir, Ele também. Tudo, exaustivamente, tudo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é o motivo da nossa vida. Sem Ele, nada faz sentido. Sem Ele, diz Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é sem valor. Pense, por exemplo, será que vale a pena viver, trabalhar, enriquecer, ganhar bens, correr e fazer-se próspero, reconhecido como uma pessoa de sucesso aqui nessa terra, mas não ter Jesus? Eclesiastes diz, tudo isso é vaidade, não vale nada. E nas palavras de Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, o propósito da nossa vida não está aqui. C.S. Lewis diz, se eu encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode me satisfazer, significa que eu fui feito não para esse mundo, mas para algo superior. E este algo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se percebeu que nada nesse mundo te satisfaz? Nem comida, nem dinheiro, nem nada, nem pessoa alguma pode te satisfazer. No momento que algo te satisfazer plenamente, esse algo, infelizmente, se tornou um ídolo. Porque somente Jesus satisfaz a nossa alma plenamente. E aqui, nós chegamos na nossa última aplicação. Se a vida é para Cristo, a morte também é. Ele nos deu a vida, mas Ele também nos dá a morte. E a nossa vida é diferente da perspectiva do mundo para nós. O mundo vive para si, nós vivemos para Cristo. E a morte? A morte também é diferente. Como eu disse, para o mundo, a morte é o encerramento de tudo. O mundo diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, desfrutemos dos prazeres que o mundo nos oferece, porque a vida é só isso. Mas nós dizemos, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Devemos encarar a morte como ganho, como lucro, como algo bom. A morte é a nossa inimiga que já foi vencida. A morte é efeito decorrente do pecado, mas a morte já foi superada, vencida por aquele que venceu a morte morrendo em nosso lugar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte já foi vencida, meus irmãos, e nós não devemos temer a morte. Se você se vê diante de uma ameaça de vida ou morte, você não precisa tremer, assim como o apóstolo Paulo. Você pode estar seguro que se por algum motivo for da vontade e permissão do Senhor que você morra, em um abrir e piscar de olhos você verá Jesus. Isso para nós é incomparavelmente melhor. Você deve ter o seu desejo e o seu coração em ver Jesus Cristo. A morte não mais nos assusta, mas nos leva para aquele que é a razão da nossa existência. John Piper disse, a morte é como meu carro, me leva para onde eu quero ir. Para onde é que nós queremos ir? Para os braços do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós queremos encontrar. Então, nós não devemos encarar a morte como o fim de tudo, mas como o começo da eternidade, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Um certo homem de Deus do passado, ele estava indo rumo à sua morte, ele perseguido por conta do nome de Jesus, ele iria ser queimado. E os irmãos estavam tristes,
porque ele seria queimado pelo nome do Senhor Jesus. E ele disse: ânimo, irmãos, pois eu terei uma ceia feliz com o Senhor essa noite. Ele iria piscar os olhos e em um lance veria Jesus. Essa é a nossa perspectiva. Viver é Cristo e morrer é lucro. Um último testemunho, assim como o apóstolo Paulo, para nos encorajar. O nome dele é Inácio de Antioquia. Ele estava prestes a ser martirizado, assassinado pelo nome do Senhor Jesus. Ele viveu na igreja antiga, nos primeiros séculos. E ele estava prestes a ser morto pelo nome de Jesus, só que muitos cristãos estavam intercedendo por ele, assim como intercederam por Pedro, por Paulo. E até mesmo, além das orações, estavam também tentando pedir a funcionários do Império Romano para ajudá-lo a ser liberto. Algumas pessoas que trabalhavam no Estado para libertar o Inácio de Antioquia. E ele escreveu uma carta para esses irmãos. Em resposta a essa ação, ele disse para esses irmãos que queriam trabalhar em favor da sua libertação, ele disse: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Que é caridade inoportuna? Ou seja, vocês querem me ajudar, mas não é próprio essa ajuda que vocês querem me ajudar. Vocês querem me libertar, mas isso não convém neste momento. E ele continua dizendo: permitam-me ser pasto das feras, ele seria devorado entre os leões, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus, quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Então aqui ele mostra esse desejo, como o mesmo desejo do apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo. E o meu desejo, tanto para mim como para cada um de vocês, é que a gente encare a morte dentro dessa perspectiva. Se você tiver de morrer hoje, você não vai tremer, você não vai simplesmente ser abalado, mas você vai sorrir e dizer: eu vou ver meu Senhor, que grande alegria, eu vou ver a pessoa que eu mais amo. Imagina que você está com as passagens nas mãos para pegar um avião ou um ônibus e ver a pessoa que você mais ama. E você conta as horas para se encontrar com aquela pessoa. A morte é mais ou menos assim. Você vai ver Jesus. E o cristão deve encarar a morte dentro dessa perspectiva. Inclusive foi esse bom testemunho que motivou as pessoas a entenderem a mensagem do Evangelho. As pessoas viam os cristãos indo morrer louvando a Deus. Por quê? Porque para o cristão a morte não é o fim da vida, mas é um novo começo, onde elas passarão toda a eternidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos encarar vida e morte como um tributo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja glorificado em nós, meus irmãos, através da nossa vida e também da nossa morte. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o autor da nossa vida e aquele que nos motiva a viver inteiramente para o Senhor. Nos ajude, Deus, nos ajude a dia após dia nos lembrar que nós só estamos aqui para o Senhor. Tudo que somos, fazemos, pensamos, falamos, tudo isso é para Ti. Queremos comer e beber para a glória de Deus. Queremos viver para o Senhor. Para fazer o Teu nome conhecido através das nossas palavras, atitudes e através do nosso bom testemunho. Nos ajude, Senhor. Dependemos do Espírito Santo para viver inteiramente para o Senhor. O nosso culto a Ti não é somente neste momento, apesar de ser um culto solene consagrado ao Senhor. Mas toda a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. E nós dependemos do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a entender que toda a nossa história não é nossa, mas é Tua. Toda a nossa vida não é nossa, mas é Tua. Tudo que somos e fazemos pertence ao Senhor. E nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque deixamos de ser o centro da nossa existência. E então, confiamos que o centro de tudo é Jesus. E que tudo o que existe é para glorificar o Teu santo nome. Inclusive, se o Senhor não nos arrebatar um dia, nós morreremos para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos dizer que, se não for da Tua vontade que o Senhor nos arrebate,
desejamos te ver. Não é que desejamos morrer, mas desejamos a ti. E por isso nós não tememos a morte. Por isso, temos convicção plena que a morte já foi vencida. E nós desejamos ardentemente o momento que nos encontraremos plenamente com o Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, caso tenha alguém aqui que ainda não conheça Jesus, que o Senhor lhe toque o coração e faça essa pessoa consagrar toda a vida a Ti. Abandonar o eu, abandonar o ego, abandonar tudo que ela vive e viver para o Senhor Jesus Cristo. Te pedimos isso porque sabemos que somente o Espírito Santo tem este poder de convencer o homem da justiça, da verdade e do juízo, do pecado também. Nós clamamos a Ti, na dependência do Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a viver dia após dia para a honra e glória do Teu nome, e para que pessoas se convertam aos Teus pés, consagrando a vida a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.